Olá a todos, estamos hoje reunidos para fazer um debate sobre: está a democracia ameaçada no Brasil nos dias atuais? Ao meu lado aqui nós temos o professor Jorge e do meu outro lado o professor Paulo. Eu sou o Daniel. Vamos começar o debate falando sobre a origem da democracia. Vou passar a palavra aqui para o professor Jorge. Professor Jorge, como você entende a origem da democracia na história mundial? Se a gente for pensar no campo da filosofia, a origem da democracia, ela pressupunha, primeiramente, a participação do povo, né? A soberania popular, né? E um dos fundamentos da democracia era a liberdade, né? As pessoas terem liberdade para fazerem as suas escolhas e cotidianamente exercerem a sua cidadania, né? Então, se a gente para pensar hoje de que maneira as pessoas têm liberdade, até que ponto elas têm soberania para fazer as suas escolhas, até que ponto elas têm as suas escolhas possibilitadas ou não, né? Então, pensar em democracia, fundamentalmente, é pensar participação popular e liberdade. E aí, trazendo para os dias de hoje, de que maneira a população, o povo, tem a oportunidade de exercitar as suas escolhas e que liberdade se dá ou não para que o povo possa efetivamente definir aquilo que ele pensa ser o melhor para ele. Professor Paulo, qual seria, na sua interpretação, o conceito de democracia segundo a sua origem? É legal a gente entender como que a sociologia vai analisar e olhar para a concepção de democracia. A gente não pode esquecer que a democracia nasce com os gregos, né? No século V a.C., a gente vai ter as primeiras experiências consideradas democráticas. E os gregos vão inventar aquilo que a gente vai definir como democracia direta. Ou seja, os gregos debatiam na praça pública os temas que eram pertinentes à época. Guerrear com um determinado povo, festejar, homenagear um determinado deus. Então, se a gente for tentar identificar a origem da democracia, com certeza está lá na Grécia Antiga. Posteriormente, né, ao longo da história, a gente vai ter as experiências que nascem com as revoluções burguesas. Então, no século XVIII, a gente vai ter um outro modelo de democracia que será a representativa, ou seja, democracia inspirada no liberalismo. Ou seja, então, o povo passa a escolher os seus representantes para discutir e debater e tomar as decisões referentes às suas demandas. Mais recentemente, a gente tem um outro modelo de democracia, que esse é o grande desafio, acredito eu, da atualidade, que é a chamada democracia participativa, ou seja, onde a gente teria um questionamento a esse modelo representativo e o envolvimento maior do povo nas decisões referentes às discussões que me interessam. Então, as experiências de democracia participativa, por exemplo, a gente pode identificar, por exemplo, um orçamento participativo, ou seja, aquelas experiências em que as prefeituras reúnem a população para debater como vão ser gastos, né, os recursos públicos. E eu acho que as tecnologias elas têm um papel fundamental nessa democracia participativa, porque ela pode aproximar, né, os representantes do seu grupo, né, da sua causa, daqueles que o elegeram, né? Então, a gente está num momento em que a democracia participativa ela é plenamente possível, se a gente desejar assim implantar. Seguindo o tema, eu gostaria agora, professor, que o senhor falasse um pouco sobre a trajetória da democracia no Brasil. Como que você vê essa trajetória da democracia no Brasil? A gente saiu de uma ditadura militar, entrou numa redemocratização. Como você vê esses últimos 50 anos da história brasileira? É importante perceber, né, que desde lá na sua origem, né, a democracia, pensada, por exemplo, por Aristóteles, né, só seria possível se houvesse quem pudesse mediar essa relação, né, entre o cidadão na esfera pública e o Estado. Quando a gente pensa em democracia no Brasil, por exemplo, a gente pode pensar como é que está organizado o nosso Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a estrutura de Estado, ela verdadeiramente está adequadamente organizada, né? E aí, quando a gente pensa em representação, será que esses representantes, esses que estão ali para estar
dialogando, mediando, né, e de certa forma garantindo os direitos, as demandas, né, esse Estado, ele está verdadeiramente representando, espelhando os anseios da sociedade. E aí quando a gente pensa de novo liberdade, né, a gente sai de uma ditadura, não existe liberdade. O povo não tem o direito de plenamente se manifestar, de fazer suas escolhas, existe uma tutela, né? E aí a gente pensa assim, então acabou a ditadura, a liberdade está conquistada? Não, porque a gente ainda tem uma tutela hoje de outros segmentos, que muitas vezes a gente não percebe, mas eles direcionam, né? A gente pensando nessa questão de conceitos filosóficos, autonomia. Será que as nossas escolhas são feitas por nossa própria livre e espontânea vontade? Será que a gente não está de alguma forma espelhando, reproduzindo alguns valores de algumas instâncias? E aí a gente tem a família, a gente tem a igreja, a gente tem organizações, movimentos, a escola, que de alguma maneira nos orientam, nos direcionam e nos dão opções, né, de fazer as nossas escolhas. E às vezes a gente, será que a gente exerce com liberdade? Será que essas influências, elas verdadeiramente vão nos ajudar a fazer a escolha certa? Então, de novo, né, o Estado, hoje, pensando no Estado democrático que a gente tem, o povo ele não está representado, por exemplo, plenamente no judiciário. O povo, né, não está representado, por exemplo, no legislativo de maneira plena, né? Quando você olha, a representatividade de mulheres é reduzida, a representatividade de negros é reduzida. O legislativo e o judiciário, por exemplo, menos de 5% dos juízes são negros. A maior parte do magistrado é masculino e branco. Se você for pensar em orientação sexual, se você for pensar em afiliação religiosa, ou seja, essa representatividade, ela não é equânime, ela não dá espaço igual para todos. E aí esse tipo de organização estatal, esse tipo de histórico, na nossa democracia, ela é muito perceptível, né? Todas as revoluções, elas nunca tiveram uma liderança popular, e quando tiveram foram sufocadas. Então, a gente pensar a democracia é pensar em que espaço e de que forma a participação popular está ou não presente. Pegando esse gancho do professor Jorge, Paulo, essa redemocratização e esse exercício da liberdade, você compreende isso como uma aprendizagem? Tem que haver evoluções nesse processo, ou esse processo já deveria ter acontecido? Na verdade, primeiro que é complicado a gente trabalhar com a ideia de evolução, né, no sentido de que a gente estaria caminhando numa direção já pré-definida. É interessante, concordo com você quando você fala da democracia ser um aprendizado. Eu acho assim, ela nunca vai estar concluída. A democracia é um processo. Então, assim, e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Elas acham que a gente pode chegar um dia ter uma democracia acabada. Não, os países da Europa, se você for ver, eles passam por momentos de conquista de direitos e depois de retrocesso. A gente está vendo isso na Europa, em países que, como Dinamarca, os países escandinavos, a gente sempre julgou polos de direitos humanos, de democracia, isso. E a gente vê alguns retrocessos acontecendo nesses países. Então, assim, no Brasil, é interessante a gente pensar que poucos foram os países, os presidentes, por exemplo, que passaram a faixa presidencial, ou seja, que conseguiram concluir o seu mandato. Talvez JK, Fernando Henrique e Lula, para Dilma. Né? Então, se a gente for ver aí, provavelmente pode ser que tenha mais alguma aí. Ou seja, então, a experiência democrática ela sempre foi, de certa forma, perpassada por momentos de muita tensão na história brasileira. Ou seja, então, pensar o exercício democrático entre nós, ainda a gente precisa de mais tempo para entender e para aprender que a democracia é um aprendizado. Percebe? A gente tenta ver a democracia como algo acabado. E por outro lado, é importante também, o Jorge fala isso, eu acho isso explica muito o nosso cenário, né, a questão da representatividade no Congresso. Ao mesmo tempo que a gente não tem uma representatividade de mulheres, de negros, de gays, a gente tem a super representatividade de setores como o empresariado. Se você for ver, eles talvez tenham 5, 10% da população brasileira, mas quando você vai ao Congresso, eles são 30%. A bancada ruralista. A bancada ruralista.
Você tem, talvez, de todos os produtores rurais, você considera os grandes e os pequenos, você vai ver os grandes são 3%, os pequenos 97%, mas no Congresso esses grandes produtores, sei lá, são mais 30%. Então, assim, talvez pensar e aí tem a questão da discussão da reforma política, né, de como você atende a isso e contempla, mas é muito difícil a gente visualizar uma democracia com esse cenário, ou seja, com esse quadro de representatividade, lembrando que a nossa democracia é aquele segundo modelo que eu falei, no primeiro bloco, representativo, que é esperado liberamente. Endossando o que vocês dois falaram, vou colocar também a questão da importância das instituições, pegando o gancho aqui com o Jorge. Eu acho que a gente não pode tirar a importância da escola, da igreja, da empresa, da família, de todas as formas de organização governamental ou não governamental, nesse ensinamento, nessa construção desse conhecimento democrático. A importância de entender que a democracia ela nunca vai ser acabada, ela sempre vai se reconstruir e que dependendo do momento a gente tem que entender que existem vozes diferentes da nossa. Ninguém é dono da verdade porque a gente só vê parte da realidade. Então a gente precisa do outro, a gente precisa compreender a fala do outro. E aí entra duas palavras que eu queria que vocês falassem um pouquinho antes da gente entrar no final, que é a palavra empoderamento e a palavra lugar de fala. Eu acho que a democracia passa muito por essas duas palavras, né? A gente tem que dar empoderamento a alguns grupos que não têm nenhuma representatividade e também passar a ouvir, a partir do lugar de fala de alguns grupos, o que eles têm a nos falar. Aí entra a questão da universidade, se é a meritocracia ou se a universidade tem que ter representantes de todos os setores da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas palavras. Quando o Paulo fala essa questão da evolução, e realmente é um perigo falar nisso, mas a gente tem que pensar no sentido de avanço e retrocesso. Então, por exemplo, quando você olha, por exemplo, o resultado do pleito eleitoral que a gente ainda está em curso, a representatividade de mulheres aumentou, se elegeram, por exemplo, indígenas, se elegeram pessoas LGBT. Isso é um avanço? Sim, isso é um avanço. Continua-se minoritária essa representatividade. Um país de 200 e quase 10 milhões de pessoas, você ter uma diversidade enorme e você ter um representante indígena que já for a maioria da população, é algo que você tem que se pensar. Hoje a gente tem uma diversidade no sentido não apenas de gênero e de raça, mas também de afiliação religiosa. O país hoje tem uma pluralidade religiosa enorme. E você pensa no descobrimento, era a Igreja Católica, ponto, era a fé cristã, e hoje não mais. E aí quando você vai olhar, existe uma bancada religiosa que é majoritariamente de uma filiação. Eu, por exemplo, não conheço nenhum que seja budista. Eu não consigo, não me lembro de ninguém que seja, por exemplo, Hare Krishna. E essas afiliações religiosas são presentes no Brasil. E aí quando você fala de empoderamento, primeiro é você reconhecer a existência. Correto. E segundo lugar, dar este lugar para que essa existência se manifeste. E na realidade temos uma ameaça, um perigo disso não acontecer. Por quê? Porque essa relação que é uma relação de alteridade, se colocar no lugar do outro, parece que todos só querem que o outro se coloque no seu lugar. Então, a representação majoritária quer impor a sua voz, a sua visão, a sua vez, a sua ideologia, condenando as outras. E aí a gente nega a pluralidade e a diversidade, que é a marca do nosso país. Então, avançamos muito, sim, só que existe essa necessidade de avançar mais. Por quê? Porque a diversidade e a pluralidade, hoje, no século XXI, no mundo pós-moderno, onde as coisas são, como diria um Bauman, fluidas, líquidas, exige muito mais de nós essa flexibilidade, essa fluidez de entender se colocar no lugar do outro. E parece que a gente está tendo um retrocesso nesse sentido. Avançam-se as liberdades, avançam-se a diversidade e a pluralidade, mas se retrocede esse direito ao empoderamento, ao lugar de fala, à alteridade. Então, acho que é uma reflexão necessária que se exige nesse momento. Interessante você falar uma coisa, a gente ouve muito assim as pessoas comentarem de que acham que a democracia é a vontade da maioria. Eu não concordo totalmente com isso.
Eu acho que a democracia é a compreensão e o entendimento de que existe uma diversidade na das sociedade vontades de todos. e que existem várias vontades e que elas devem, dentro da medida do possível e dos conflitos que são inevitáveis dentro do processo democrático, que sejam atendidos. Pelo menos é assim que eu vejo a democracia. Ou ao menos não se permitir o diálogo. Sim, o diálogo, né? Você vai ter, aliás, essa é a democracia. Eu acho que essa palavra resume o que a gente pode entender por democracia. Permitir o diálogo, reconhecer e dar lugar de fala ao outro, independente de quanto ele é diferente de mim, correto? Você pode falar sobre isso, Paulo? Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental para que a gente entenda a democracia, a ideia de conflito. Democracia não é consenso. As pessoas têm uma ideia equivocada de achar que a democracia é você buscar o consenso o tempo todo. Não, a democracia é buscar o conflito, mas o conflito de ideias, correto? O debate, como vocês falaram do diálogo. Acabou aquele debate, as pessoas elas devem voltar à sua convivência na mais plena paz, na tranquilidade, o que não pode acontecer. E no momento que a gente está vivendo tem um pouco disso, né? Que às vezes você carrega aquilo para o seu lado pessoal, a discussão ela extrapola o campo do debate e do conflito de ideias e passa a ser algo pessoal. É interessante quando você chama a atenção para essa questão do empoderamento, do lugar de fala, o Jorge também destaca bem isso, é que os avanços que a gente vem identificando, eles são assim, ínfimos, se a gente analisar a realidade total. Porque uma coisa é a gente colocar uma deputada que tem uma pauta feminista, porque a gente também tem que ter muito cuidado de não acreditar que eleger uma mulher para o Congresso ou eleger um negro, que eles vão ter uma pauta que corresponda à demanda desses grupos. Que vão representar de maneira verdadeira os anseios. Em geral, a gente vê que isso não acontece. Sim. Em geral, a gente vê isso não acontecer. Então, acaba se diluindo. Isso, a gente tem que ter esse cuidado. Então, e até que ponto essas pessoas conseguem colocar em prática aquilo que elas foram, digamos assim, me confundi um pouco, mas não sei como é que está, mas assim, que elas consigam colocar em prática aquilo que elas se propuseram durante as campanhas. Percebe? Porque eu fico tentando imaginar, e até um exercício legal da gente fazer aqui também, como esse ano a gente vai ter uma deputada estadual trans, né, se não estou enganado, a gente elegeu dos deputados trans. Como vai ser o trabalho dessas pessoas, no caso, uma assembleia, né, extremamente formada por homens, heterossexuais, brancos, com poder aquisitivo, né, elevado, cristãos? Como vai ser o trabalho dessas pessoas, o convencimento, como ela vai colocar em prática o lugar de fala dela? Que tipo de diálogo vai conseguir desenvolver? Percebe? Quando essa pessoa, é importante a gente reconhecer isso, e quando você fala na questão da democracia, não ser o desejo da maioria, isso é muito importante, ou seja, você reconhecer que existem minorias e que elas devem também ser respeitadas. Essas pessoas elas não têm a humanidade delas reconhecida. Elas são vistas como seres de outro mundo, mas no sentido mais negativo possível. Então, assim, conquistar isso, conquistar um lugar no Poder Legislativo é um passo importante. Mas agora, a gente não pode se satisfazer com isso. Quando você chama a atenção para a questão da escola, da igreja, eu acho que da família, isso é fundamental. A democracia ela não pode estar restrita ao Congresso, ao voto, às eleições. Acabou aquilo ali, né? Então, a democracia é isso, é você, com a sua namorada, escolher qual filme você vai assistir no cinema, entendeu? O que você vai comer em casa ali com o marido, com a esposa, né? Não é assim, não tem que ser aquilo que eu quero. A democracia é um exercício cotidiano, diário, e assim, e da vida nas formas mais simples, porque senão a gente fica achando que é só restrito à esfera da política. Não, e é por isso que é um exercício. Quando a gente está em sala de aula, que todo mundo é professor, né, e a gente está lá num conselho de classe debatendo, ou quando está debatendo sobre um determinado evento que a gente vai fazer, a gente está exercitando a democracia. Perfeito. Acho que agora eu posso chegar na pergunta principal. Diante desse quadro que a gente debateu, está a democracia ameaçada hoje no Brasil? Gostaria que você começasse, Jorge, falando sobre isso. Você acha que está ou não está, e por que você acha isso? Quando a gente entende a democracia, né, como exercício cotidiano, aquilo que você vai, né, na sua plenitude, da sua liberdade, da sua consciência,
exercer diariamente, eu penso que existe uma ameaça como algo que pode provocar uma consequência ruim, né? Sentido de ameaça. O que é uma ameaça? É o risco de um mal. Que mal é esse? De se restringir liberdades. E isso é um discurso, né, que está muito corrente, está muito difundido na sociedade. Exemplo, corte de direitos, redução de ativismos, ou seja, tirar a possibilidade das pessoas manifestarem, lutarem por aquilo que elas acreditam e entendem ser necessário para si. Ou seja, a gente ter uma visão única, né, uma direção única de pensar, de agir, de conduzir o Estado. E aí, de novo, né, quando a gente pensa qual é uma grande ameaça, essa semana nossa Constituição fez 30 anos. Uma Constituição que a maior parte dos dispositivos ainda não está regulamentado na sua plenitude. E aí o Estado e a democracia, elas precisam de uma referência no marco legal. Hoje, a nossa Constituição, por exemplo, ela está sendo, inclusive pelo Judiciário, né, desrespeitada por interpretações de conveniência e fazendo equívocos assim absurdos serem, por exemplo, legitimados. Então, quando a gente pensa que a igualdade ela é uma ideia, ela é uma intencionalidade que nem sempre vai se configurar na prática, a Constituição, não, está promulgada, sim, mas ela não está implementada. E aí a democracia, ela necessita da prática daquilo que é legal. Não adianta só ser legal, tem que ser legal e aplicado legalmente, ou seja, tem que ser justo. O que é a justiça? É tornar aquilo que é legal uma prática. Hoje a gente tem uma democracia que ela é uma democracia legal. Temos uma Constituição, temos leis, marcos legais, marcos jurídicos, ok. Mas quando você vai na aplicação, isso efetivamente não ocorre. E a grande e a grave ameaça é essa. A gente ter uma aparência de democracia, uma aparência de legalidade e uma prática que está muito distante disso. Você acha que a democracia está ameaçada no Brasil, Paulo? Eu gosto sempre de dizer assim, a gente está conversando com os alunos, que se houvesse uma hecatombe, uma grande catástrofe no mundo, e todos nós morrêssemos e depois a humanidade ressurgisse, e aí os arqueólogos do futuro eles tivessem acesso apenas às constituições dos povos, eles iam pegar uma constituição da Inglaterra, da Noruega, do Brasil, esses arqueólogos do futuro eles chegariam à conclusão que o Brasil foi o povo que viveu melhor. Ou seja, o que o Jorge está falando, o que é a democracia formal, que está na lei. Então, a gente tem que pensar também no que é o real. Percebe? Então, assim, não adianta nada eu saber que a gente tem um representante LGBT no Congresso, se ele não consegue sequer colocar um projeto em pauta porque os outros não permitem. Então, assim, não adianta a gente olhar lá, não foi eleito, e comemorar e se satisfazer com isso, é muito pouco. E aí, respondendo a pergunta se a democracia no Brasil estaria ameaçada. Se a gente pensar que o funcionamento de uma república, segundo Montesquieu, está muito ligado à questão do funcionamento das instituições, ou seja, dos poderes, dos três poderes, de pensar o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Se a gente der uma olhada nem tão aprofundada no Brasil, a gente vai ver que tem uma confusão ali. O que a gente tem hoje, no momento, é o judiciário interferindo no poder executivo, também no poder legislativo, o legislativo que não legisla, ou seja, vários temas que são importantes para o avanço da democracia, para o avanço da conquista de direitos, eles simplesmente não são levados à pauta, à discussão. E aí o judiciário acaba pegando para si essa responsabilidade, ou seja, o judiciário hoje legisla. E o que é pior, a gente vê juízes levando a público assuntos que são internos de acordo com a conveniência. Então, por exemplo, determinados juízes soltam trechos de depoimento para determinada mídia que eles escolhem, que eles definem como sendo a mídia que deve levar ao público aquele tema, e acaba tendo uma confusão na definição de papéis dos papéis de cada uma dessas instituições. Ou seja, então, um fato bem emblemático que a gente pode pensar nisso é quando, por exemplo, o Michel Temer, o então presidente, chamou a Cristiane Brasil para ser ministra do Trabalho, e o judiciário impediu
que ela fosse por conta do processo que ela tinha. Numa democracia ou numa república verdadeiramente democrática, a escolha dos ministros cabe ao presidente da república, cabe ao poder executivo, cabe ao judiciário que deve dizer quem tem que ser o ministro. Então, assim, se a gente for olhar então pela questão das instituições, a gente tem um cenário nebuloso, né, no sentido da democracia. E por outro lado, não tem como a gente não olhar, no momento que estamos vivendo, as eleições. Ou seja, estamos aqui fazendo esse vídeo perto do segundo turno, né, das eleições, e a gente vê uma candidatura que, sem qualquer constrangimento, externaliza os seus sentimentos em relação a povos que sempre tiveram direitos excluídos, como os quilombolas, como a comunidade LGBT, como os indígenas. Quer dizer, esse determinado candidato ele fala nitidamente, não haverá 1 centímetro de terra quilombola, não haverá 1 centímetro para as populações indígenas. Ou seja, então, tudo aquilo que foi conquistado. Eu quero repetir, né, mais uma vez, que são conquistas mínimas, ou seja, não há algo que se comemorar, há algo que a gente pode parar para refletir sobre esse papel, sobre essa conquista, mas comemorar não. Ou seja, então, analisando então esse cenário das instituições com um papel cada vez mais confuso e um processo eleitoral enviesado, que mostra que os direitos estão nitidamente ameaçados, não tem como isso ameaçar também a democracia. Bom, então, pelo que eu entendi, o desequilíbrio entre os poderes e a perda de direitos, de reconhecimento, de lugar de fala, de vários grupos que já são, de maneira defasada, representados ou não representados pelos nossos governantes, seriam um perigo, no caso seria isso, a grande ameaça da democracia. Eu queria perguntar para vocês agora, para a gente finalizar, com relação ao papel das instituições, né? Por exemplo, nós estamos aqui numa escola, qual seria o papel da escola, da empresa, da família, da igreja, para garantir que a democracia não venha a sofrer, que ela não fique sob ameaça, né? Qual seria o grande papel dessas instituições e o nosso papel enquanto professor nessas instituições? Queria começar com o Jorge. O que você acha, Jorge? Como é que seria esse papel nosso? Hoje a gente tem, se a gente pensar no conceito do Bauman, né, de mundo líquido, sociedade onde as fronteiras e os limites estão muito fluidos, existe sim uma dificuldade da gente entender, né, qual é o papel de cada um desses espaços onde a gente exerce a nossa humanidade e, no caso de um país, a nossa cidadania, né? A família hoje é violentamente atacada, né? E aí muitos dos discursos são um discurso de defesa da família. Mas o que seria uma família hoje, né? Qual é o conceito de família? De que maneira ela se organiza? E aí pensar nessa família padrão, né? E aí olhar a história, né? De que maneira se constitui uma família, precisa se avançar nesse conceito, né? O que é uma família? Né? Uma família é homem, mulher, pai, mãe, filhos, família biológica. Que configuração familiar a gente pensa, né? E aí hoje a gente vê no sentido de, por exemplo, atacar modelos de família que não sejam um modelo padrão. Precisa se avançar. O que é ser uma família? De que maneira está organizada? De que forma esta família está estruturada? E aí a gente ouve o discurso dizendo, né, se uma família não tem um homem, é desestruturada. Ou seja, como assim? Né? A gente pensa, por exemplo, como o Paulo falou a história, na ditadura muitos homens foram mortos, as mulheres ficaram viúvas, não enterraram seus mortos. Se o cara foi morto, então a família é desestruturada porque não existe papel do homem, essa família não sobreviveu, não superou. Qual é o papel da família na formação? Hoje a família quase que virtualizou, né? A gente às vezes está num espaço familiar e cada um no seu celular. O tempo, as convivências, as relações familiares estão muito reduzidas. E aí se terceirizou, por exemplo, a escola o papel de educar. Mas aí, e aí a escola é culpada porque hoje diz que a escola ensina biologia. E nós, professores, às vezes não conseguimos fazer uma chamada, aplicar uma prova. Nós não aprendemos, por exemplo, na nossa formação, ideologia. Nós não aprendemos, por exemplo, como orientar mudanças de opção, orientação sexual, e a gente é culpado, é acusado disso. Qual é o papel da escola? Qual é a escola que se pretende no mundo, no espaço democrático? Que formação se dá para esse aluno, mas também qual é a valorização desse professor, que condição de trabalho ele tem,
né? Hoje o Paulo fala interferência dos espaços, né? Hoje a igreja influencia na escola, influencia na família. Os estados hoje, a gente tem uma bancada religiosa e o Estado é laico, né? Ou seja, pensar de que maneira essas instituições se relacionam, de que configuração, de que maneira elas interferem uma no espaço da outra, que papel cada uma delas tem, isso é fundamental. E aí a escola hoje, eu penso, principalmente a escola, que é um espaço onde as pessoas, os jovens, somente passam mais tempo, precisa ser repensada no sentido dessas práticas, dos seus currículos, mas também de que maneira a sociedade pensa a escola, que apoio essa sociedade dá para a escola, que importância a sociedade dá à escola. Outro dia eu fiz uma brincadeira com meus alunos. Imaginem que durante um semestre os professores não fossem trabalhar e as escolas ficassem fechadas. Qual a reação que a sociedade teria? Os caminhoneiros pararam 5 dias e se tornou um caos. Se as escolas parassem um semestre, será que faria diferença? E aí a gente de repente percebe a importância da escola, dos professores, né? De que maneira a escola tem um impacto forte nas instituições que não sejam essas de formação, né? Família, por exemplo, igreja e no próprio Estado. Então pensar esses espaços, pensar de que maneira esses espaços vão se relacionar, que conteúdos, que relações vão se desenvolver é fundamental. E hoje, principalmente, a educação tem uma importância grande que está sendo deixada de lado, né? Se tem aí a ameaça de virtualizar, fazer a educação à distância fundamental, né? Que impacto isso traz? Onde as relações já não são humanas, onde a realização já não é mais corpo a corpo, mas disponibilizada via rede, Wi-Fi. Imagina, né? Caiu o Wi-Fi, então não tem relação. De que maneira a gente vai então aprender ou vai se relacionar? A sociedade precisa pensar muito, né? As instituições, o Estado, essa organização social precisa ser muito bem refletida na nossa prática. E isso tem tido uma dificuldade muito grande. Pelo que eu entendi, então, a escola também é um espaço, aliás, primordialmente é um espaço de exercício democrático. Principalmente. Né? Principalmente a escola pública, onde você tem a entrada de todas as pessoas e ali elas podem expressar, elas podem colocar suas ideias. Então, o exercício democrático, além da igreja e da família, a escola seria talvez o mais importante, ao meu ver. Eu acho que a instituição que você participa com um grupo onde não há uma seleção, onde não há a exclusão de outros grupos, a escola seria, talvez, dentro da sociedade, o melhor reflexo para o exercício da democracia. Porque todos não vão, por exemplo, acessar o mercado de trabalho, todos não vão, por exemplo, acessar uma instituição religiosa, mas todos vão poder passar pela escola. Exatamente. Então a escola é um espaço importante em que se deve ter essa reflexão com relação à importância da democracia. Então, empoderar a escola e dar lugar de fala à escola é uma forma de você garantir a democracia, de você avançar no processo democrático? O que você tem a falar sobre isso, Paulo? Para a gente pensar o papel da escola, e é claro que somos 3 professores, não tem como ser diferente pensar essa ameaça à democracia a partir da realidade da escola, eu vejo que é fundamental, mais até do que pensar um possível empoderamento da escola no momento que a gente está vivendo de ameaça a todas as instituições. Mas eu gosto muito de fazer referência a um historiador, que é o Eric Hobsbawm, já falecido, que ele dizia que a história serve para a gente aprender com os erros. Então, acho assim, temos que retomar a história. Temos que retomar a história, mas no sentido assim, de primeiro fazer uma reflexão de como as aulas de história estão sendo dadas. E aqui não vai nenhuma crítica aos professores de história, longe disso. Mas assim, é fundamental que as escolas falem que foi o período do regime militar. Percebe assim, o jovem hoje, que é de uma geração que provavelmente não tem nenhum parente que experimentou, ou vai ter de repente o avô que tenha experimentado a experiência do regime ditatorial, ele não sabe o que é, não consegue ter sequer ideia do que é a ideia de desaparecido político, de alguém que tenha desaparecido por conta das suas concepções de vida. Quer dizer, então, não sabe o que é ter um parente que espera uma informação sobre alguém que desapareceu, um filho, um marido, um irmão. Ou seja, quando teve alguns anos atrás a mudança no telefone,
os telefones eles tinham 3 números, os telefones fixos ainda, e aí quando eles aumentaram para mais um número, antes, 271, e aí acrescentou mais um 2, e as pessoas entraram na justiça para mudar o número na esperança de que esse desaparecido voltasse um dia. Quer dizer, então, é fundamental que a escola passe essas experiências, ou seja, deixem claro para essa geração que está na escola hoje o que foi o regime militar, para entender o que é uma real nessa democracia. E aí, quando você pergunta também a questão sobre quais são as propostas, eu acho que eu e o Jorge falam isso bem, você também, de certa forma, Daniel, que a democracia é um aprendizado, que está no cotidiano, Ou seja, quando você que está ouvindo debate com a sua namorada, qual filme vocês vão assistir no shopping de Unamar, vocês estão exercitando democracia. Né? Quando vocês discutem sobre um trabalho de escola, quem vai fazer a capa, quem vai digitar, isso é democracia. A democracia não é só lá o Congresso Nacional, não são só as eleições. Então, é fundamental entender isso. Então, assim, o papel da escola hoje eu vejo como, primeiro, retomar a história, falar dos momentos. Existem textos, eu estava falando disso há poucos dias atrás, que se você pega falando de experiências autoritárias do passado, são extremamente atuais. Então, temos que retomar a história dessas experiências que representaram a ameaça e suspenderam a democracia durante bastante tempo. E também exercitar isso nas relações cotidianas. A igreja é um espaço importante. Eu gosto muito de provocar os alunos que são cristãos a isso. Puxa essa discussão na igreja, mas o pastor não deixa. Provoca, chama ele um dia no canto. Pô, professor, posso levantar o pastor, posso fazer um debate sobre isso? O pastor não vai deixar, o outro não vai, mas de repente pode ser que um terceiro, tentando aí numa igreja diferente, consiga fazer esse debate. Então, porque cada vez mais eu estou convencido que a democracia precisa dos evangélicos, precisa dos cristãos. Eles têm que estar participando porque tem muita gente que representa ameaça terrível à democracia e que está se elegendo em nome de Deus. Então, assim, é o momento da gente, penso eu também, para concluir, retomar as ruas, retomar a instituição das ruas. As praças elas devem ser ocupadas. Tem que seguir o exemplo dos gregos, aprender também com os gregos e fazer o debate na praça, ou seja, ampliar cada vez mais o debate para que as pessoas entendam que elas não podem embarcar em aventuras que representam cerceamentos de direitos. Mais do que as redes sociais, né? Sim, isso é importante. Só para concluir mesmo, a gente tem que deixar de acreditar que ativismo é a rede social. Bastou eu escrever um textão no Face posicionando sobre determinada realidade política que eu cumpri o meu papel. Não. Todos os direitos foram resultado de muita luta, de briga, de sangue nas ruas. Bom, vamos finalizar o debate por aqui. Queria deixar claro para você que nos assistiu, você aluno, você professor, faça seu comentário, deixe a sua ideia. A nossa ideia é provocá-los para que esse debate, esse assunto possa ser amplamente discutido e faça sugestões também sobre outros temas que você gostaria de ver a gente debatendo. A gente vai gravar um vídeo, cada semana um vídeo, e a gente vai escolher vários temas para estar discutindo com vocês. Obrigado e até a próxima. Obrigado.